E aí, meus nobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de mangás. Afinal, estamos na quinta-feira, que é dia de falar de quadrinhos orientais. E eu separei, dentro das publicações que eu acompanho periodicamente, aqueles materiais mais volumosos. E eu vou abrir aqui com Lanterna de Nyx, volume 3, a última edição dessa série, da mesma autora do Último Voo das Borboletas, publicação que também saiu pela editora Pipoca e Nanquim. Eu fiz a resenha solo do primeiro volume, gostei da publicação, aí eu falei do volume 2 justamente nesse quadro do canal, que é Mangás com Breves Resenhas, e eu achei que melhorou ainda mais em relação ao volume 1, que eu já havia gostado, e esse volume 3, galera, ele fecha assim de forma esplendorosa. É uma publicação realmente muito legal, que traz uma bagagem cultural bem interessante em relação ao Japão lá dos anos de 1870, aí mais ou menos por volta dessa época, sobre a Europa, Paris, como eram as negociações, o que existia de tecnologia ou de artefatos durante aquele período, e foi realmente bem gostoso e me entreteve assim de uma forma que eu não conseguia parar de ler esse último volume. Essa jornada da protagonista, que é a Mil, tem o Momo também, que era o antigo chefe dela, a paixão do Momo, que veio lá desde tempos idos com a Judite. Então foi muito interessante em como a autora constrói toda essa história com muita calma, com uma leveza, com romance, com dramaticidade, explorando também o amadurecimento da protagonista, que é a Mil, ela saindo lá do Japão, indo trabalhar lá na Europa, vendendo artefatos japoneses. Eu realmente adorei a publicação, ela é de uma sensibilidade, de uma leveza que realmente acaba surpreendendo. E eu gostei também do final da edição, avança no futuro, mostrando o que aconteceu com os personagens, mas principalmente ali com a Mil, que é a protagonista dessa história, e os seus descendentes. Então eu realmente achei um trabalho muito legal, essa relação da Momo com a Judite, que tinha tuberculose, não tinha vontade de viver, e aí você tem algumas lições, algumas reflexões que a autora coloca nesse mangá, e toda a construção muito bem feita, a inocência da Mil, a paixonite que ela deixou lá no Japão, e essa relação com o Momo. Teve só uma passagem aqui que me incomodou um pouquinho, que é quando a Judite encontra um broche deixado pela Mil quando ela foi visitar a Judite no hospital. E aí ela fica, ai meu Deus, esse broche era para ser único, o Momo me deu, mas pelo jeito ele também deu para Mil, então ela é uma garota importante para ele. Ficou uma coisa assim um pouco forçadinha ali, ainda mais vindo da Judite, que era uma mulher mais madura. Tudo bem que ela estava sensibilizada pela doença e tal, mas se fosse a Mil com essa impressão, né, de tá sendo passada para trás pelo grande amor, eu até entenderia. Ali eu achei um pouquinho forçado, mas não é nada que compromete a leitura da publicação, que conta também com ótimos desenhos. Eu adorei esse material, sério mesmo. Esse último volume aqui, eu achei que fechou de forma bem redondinha. E tirando essa questão aí envolvendo o broche que a Judite encontrou, que eu achei um pouco bobo, mas como eu disse, não vai fazer a leitura ser uma porcaria ou qualquer coisa do tipo. Por esse último volume eu daria nota 9,5 para essa publicação. Mas considerando aí os volumes anteriores, que são bons também, eu dou uma nota entre 9 e 9,5 para toda a série A Lanterna de Nyx. Realmente um trabalho muito legal, galera. Um mangá que, para quem quer uma leitura mais leve, mais descompromissada, mas bem escrita, bem narrada, que contam histórias legais, não só da Mil, mas de outros personagens, eu realmente indico essa publicação para vocês. O próximo material é Vinland Saga Volume 10, publicação da editora Panini Comics, material que eu adoro, uma das melhores séries de mangás que eu já li na vida, pelo menos até o momento, e eu não vou cansar de insistir que vocês conheçam essa publicação do Makoto Yukimura. Galera, nós temos aqui mais um volume sensacional, e você percebe o quanto o Makoto se preocupa em fidelizar a obra em relação ao que realmente aconteceu na época dos vikings. Aqui no texto introdutório ele comenta sobre a besta da Hild, a lança do Garm, em relação à tecnologia que ele resolveu empregar. Ele inventou essas armas, né, de combate, e ele fala, eu não poderia ir muito além porque, por exemplo, não tinha parafuso.
Então ele realmente tem uma preocupação em narrar uma história tendo o maior realismo da época viking. E nesse volume aqui nós temos o Thorfinn, que é o protagonista, ele que está tentando ainda se redimir, né, dos assassinatos, das guerras que ele se envolveu no passado, se tornou um pacifista. O problema é que a guerra vem até ele, não tem jeito. Esse novo personagem, o Garmin, que também lembra o próprio Thorfinn, né? Ele é muito jovem, rápido, esguio, tem ali a sua lança, é muito bom de briga. Ele quer simplesmente se testar, né, contra o Thorfinn, e o Thorfinn tenta fugir dele. E a Hild, que prometeu matar, né, o Thorfinn para vingar os pais, justamente por conta de um ataque feito lá no passado pelo Thorfinn em relação à região ali onde a Hild morava, ela fica de olho nele e fala, olha, se você prometeu que se tornou um pacifista, se você matar alguém, eu vou ter que matar você. Quer dizer, porque você não está fugindo das suas raízes. O lance é que, como eu mencionei, a guerra vem até ele. E nós temos o Thorkell, que é um personagem sensacional. O Flock, que é um filho da mãe, né? O cara é um articulador, conspiracionista. E o Thorkell é outro porra louca, né? Que só quer saber de guerrear, de se testar. E aí vai ter um combate dele com o Garmin também. E a questão é, o Thorfinn vai conseguir, né, se envolver numa guerra onde ele não vai poder matar? Estamos falando de uma época que não tinha jeito, era matar ou morrer. Então o Makoto ele consegue colocar essa dualidade dentro da história com ótimos desenhos. Tudo foi muito bem dentro dessa publicação de Vinland Saga. Galera, leiam essa série, ela é muito, muito boa. Mesmo nesses momentos mais pacifistas das histórias do Thorfinn, ela tem elementos muito cruéis, muito pesados. Então eu indico demais essa publicação. Não tem um volume, galera, que seja sequer mediano. É tudo história sensacional. Realmente Vinland Saga é um dos melhores mangás que eu particularmente venho acompanhando. E nós temos também, galera, mais uma publicação da editora Pipoca e Nanquim, que é Spectreman, o volume 2. Publicação que vai ser completada em 4 edições. Material do Souji Ushio e Daiji Kazumini. Eu já fiz a resenha solo do primeiro volume de Spectreman. Particularmente não era uma série que eu acompanhava quando era criança ou qualquer coisa nesse sentido. Então eu não tenho um ar nostálgico em relação à publicação. Não é algo que eu tenho aquela memória afetiva. Então eu consigo olhar com um maior distanciamento, sem apelar para a parte mais sentimental. E eu gostei da primeira edição, mas não é nada demais, é uma história legal, divertida, ela, vamos dizer assim, cumpre o seu objetivo de entreter o leitor. Então nós temos o Spectreman, que vai continuar lidando, né, com os vilões que surgem na cidade, muitos deles vinculados a questões ambientais. Então nós temos aqui vários capítulos com o vilão da semana, colocando, né, o personagem para se testar, para tentar superar, né, alguns adversários que são mais poderosos. Nós temos o grande vilão, o Dr. Gore, que sempre está por trás dessas maquinações. Você tem ali uma coisa ou outra mais criativa em relação a esses vilões, a própria trama em si, como o Spectreman vai superar, mas não é nada assim que vai explodir a sua cabeça. Ele tem, eu acredito que não vá além disso, a intenção simplesmente de entreter o leitor. E aí eu acho que realmente Spectreman é suficiente para isso. Vou mostrar aqui a arte, que é muito boa, casa perfeitamente com o roteiro da publicação. Traz todo um dinamismo, uma agilidade para cenas de ação, tudo é bem construído. Spectreman é legal, é divertido, mas se você, assim como eu, não acompanhou a série, não tem um apego nostálgico com a publicação, vá com menos sede ao pote, que você vai curtir melhor aí o material. Se você for com muita expectativa, você pode acabar eventualmente se decepcionando. De qualquer forma, eu acho que vale a pena sim você conhecer Spectreman. Para finalizar, Sunny Volume 3 de Taiyo Matsumoto, a última edição dessa série publicada pela editora Devir, pelo selo Tsuru. Eu fiz a resenha do primeiro volume, comentei o volume 2 justamente nesse quadro de mangás com breves resenhas, e aqui eu vou falar sobre essa terceira edição. É uma série pesada,
dramática, pois vai retratar a história de crianças que foram abandonadas pelos pais. E é assim, de cortar o coração. Você tem cenas que realmente quase leva à lágrima o leitor. Eu sei que muita gente até chora lendo essa publicação. Quem tem filho, eu acredito que sinta até ainda mais e fique com muita raiva dos pais dessas crianças. Você tem o carro ali, que é chamado de Sunny, onde as crianças acabam sonhando, viajando, né, pelo mundo, pensando em quando elas vão reencontrar os pais, imaginando a vida em família, mas é sempre uma decepção atrás da outra. Até aquela criança que acaba sendo adotada, às vezes ela é devolvida, não se encaixa, a própria família ali, tios, e não dão bola. E quando dão, a criança ela está tão ressentida, ela está tão amargurada com a vida, que ela não quer se encaixar na nova família. É realmente, galera, assim, muito triste de acompanhar a história dessas crianças. Eu diria que o maior protagonista, ainda que foque em outras crianças também, é o Haru. Mostra a relação que ele tem ali com o pai, com a mãe, ele pedindo para a mãe ficar com ele. Porra, cara, isso daí é de matar, é de matar. E você tem outras questões envolvendo uma certa rebeldia desses personagens, cada um com uma personalidade bem delineada. Não são crianças que pensam iguais, que agem iguais. Elas têm uma história de vida que as distingue uma das outras e numa narrativa que realmente traz uma tensão e um clima negativo para a obra. Mas quando eu falo negativo, não é no sentido de má qualidade, e sim do autor conseguir, né, com maestria, envolver o leitor dentro da publicação, passando esse sentimento de amargura, esse sentimento de abandono dos personagens. Então nós temos aqui mais um volume foda de Sunny, mas eu ainda sou mais o volume 2. Eu achei que consegue fechar de forma satisfatória a publicação, mas o volume 2, na minha opinião, foi o melhor dessa série aqui. Então nós temos, galera, uma publicação, mais uma de alto nível do Taiyo Matsumoto. Indico esse material para vocês, porém, ele tem essa pegada mais dramática, mais pesada, que envolve crianças, né, que sonham em ter uma família, foram abandonados, pais que pouco se lixam para os filhos, vão visitar os filhos às vezes uma vez no ano. É uma crueldade assim absurda. Mas em suma, galera, que nota que eu dou para Sunny como um todo, né? Considerando toda a série nesses 3 volumes lançados pela editora Devir, eu dou, galera, a nota 9 para essa publicação. Fica a dica para vocês, material realmente de alto nível que vale a pena você ler e ter também na sua coleção. Bom, então é isso daí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de sentar o dedo no like aí, também deixar o seu comentário, se inscrever aqui no canal. Um abraço para todos vocês e fui!